Oportunidade que Ele nos dá de ministrar a palavra dEle aos seus corações. Desde já eu quero agradecer ao reverendo Sivaldo, conselho dessa igreja também, pelo convite. Já tem um tempo que ele me faz alguns convites para que eu pudesse estar com os irmãos, não pudemos estar com os amados outras vezes. A última vez eu estava com viagem marcada a Angola e teve que ser reagendada, mas com a graça do Senhor hoje estamos aqui, muito felizes em poder estar com vocês, conhecer essa igreja. Até dezembro do ano passado nós estávamos em Garanhuns, servindo a igreja presbiteriana central, na plantação de igrejas ali naquela cidade, na cidade querida de Garanhuns. E nos últimos meses estivemos mudando aqui para Recife, estamos morando aqui agora, enquanto não vamos definitivamente ao campo missionário que é Angola, o campo que foi designado para nós estarmos servindo com a nossa agência, a APMT da nossa denominação. E já devemos ir com a graça do Senhor nos próximos 2 meses, assim que esperamos e oramos com a graça do nosso bom Deus. Nós voltamos de Angola há 2 semanas, tivemos ali 1 mês com a família e graças a Deus estamos aqui de volta. Minha esposa ali é Pietra, está ali com o nosso pequeno Thomas também. E estamos indo, meus irmãos, servir e trabalhar ali com educação, com escolas confessionais, com educação clássica e também com seminários, com a formação teológica de pastores angolanos. Além da minha esposa e meu filho, minha cunhada está conosco também, está indo ao campo, não pôde estar conosco hoje, mas está conosco também trabalhando e servindo na área de educação ali. Meus irmãos, mas antes de trazer a palavra aos seus corações, eu quero deixar um abraço maior à igreja. O reverendo Samuel Teodósio, que eu sei que é bem conhecido dos irmãos, é meu colega de África Austral, a mesma região da APMT, nós somos colegas, estivemos juntos no mês de março na África do Sul. Ele manda um abraço querido para a igreja, ele, Darlene, Darla, sei que alguns familiares estão aqui também. Eu sei que tem um carinho muito grande por esta igreja, a igreja que está no coração do pastor Samuel, e nós queremos deixar o abraço dele para os irmãos. Assim que ele soube que nós estaríamos aqui, nos ligou e deixou esse carinho para vocês. Mas, queridos, eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 137. Nós vamos meditar nesse Salmo nessa noite. Salmo 137, meus irmãos. Eu espero que o reverendo Sivaldo não assista esse sermão, porque seria o primeiro sermão que ele não iria me avaliar no seminário. Então, estou em paz em poder pregar ao coração dos irmãos aqui. Sivaldo é um querido, amado pastor, professor, e nós temos um carinho muito grande por ele também. Salmo 137 nos diz assim, meus queridos. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui a palavra do nosso Deus, irmãos. Senhor bendito, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração por meio dela já na leitura, ó Deus, e nós pedimos que por meio da exposição da tua palavra nesse momento, a tua igreja seja edificada, Senhor, o teu povo seja fortalecido, animado no Senhor, a olhar não para este mundo perverso, não para essa Babilônia onde nós vivemos, Senhor, mas a olhar para a pátria a qual nós pertencemos. Que teu nome seja glorificado, Deus, à medida que pecadores são rendidos aos seus pés nessa noite, à medida que teus servos deixem, Senhor, de olhar para as distrações desse mundo e possam olhar acima de tudo para o Senhor e aguardar a tua vinda, ó Deus. Fala com a tua igreja aqui. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua palavra, Deus. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Tu deixarás para trás tudo o que amas mais caro,
e esta é a flecha que o arco do exílio dispara primeiro. Essas palavras, irmãos, foram ditas por Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, quando estava exilado de Florença, na Itália, a sua cidade natal, levado para outra nação, chorando as dores da amargura de ser arrancado da sua terra e levado para outra nação. Não sei se algum dos irmãos aqui já experimentou isso, mas ser tirado da sua terra e migrar para outro lugar, para ir para um lugar que não lhe pertence, um lugar que não é seu, muitas vezes forçado a isso pelas circunstâncias. Em nossas andanças missionárias, queridos, uma das coisas mais tristes é olhar para o lugar onde você está e perceber que aquela não é a sua terra, não é a sua pátria. Algumas vezes nós olhávamos para o lugar onde nós estávamos e dizíamos: ah, que saudades do Brasil, mesmo com tantas mazelas que o nosso país tem. Interessante que foi assim que escreveu também Gonçalves Dias, no seu poema talvez mais conhecido, que foi eternizado no hino nacional, quando ele disse: nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. E ele termina o poema dizendo: não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontre por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Mas não apenas necessariamente deixar o Brasil para outra pátria, irmãos. Eu olho para a nossa realidade nordestina, não sei se você, assim como eu, é encantado pela nossa cultura popular do nosso Nordeste. Eu lembro de Luiz Gonzaga cantando as músicas de retirante, saindo do sertão nordestino, indo para o sul e sudeste do Brasil para ganhar a vida. E ele canta uma música que foi escrita, na verdade, por Patativa do Assaré, um poeta cearense, que fala da dor do retirante, deixando seco o sertão. E indo ao sul, ele diz, em um caminhão ele joga a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que a tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partindo de pena, de longe da cena, adeus meu lugar. E no final do poema ele termina dizendo: trabalha 2 anos, 3 anos e mais anos, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Se há alguma notícia das bandas do norte, tem ele por sorte o gosto de ouvir, lhe bate no peito, saudade de moio, e as águas nos olhos começam a cair. É na verdade esse mesmo sentimento, meus irmãos, que surgiu no coração do poeta, ao escrever esse mesmo salmo que está diante de nós. A dor de ser arrancado da sua terra natal, a dor de ser arrancado de Jerusalém, da pátria do Senhor, levado para uma terra distante, a Babilônia, lugar onde a adoração ao Senhor fora extinta, um lugar onde o povo do Senhor estava levado para uma direção totalmente contrária ao coração do povo de Judá. Em 586, meus irmãos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordenou a invasão a Jerusalém. Aquilo, na verdade, era a própria providência do Senhor disciplinando o povo. Se você estuda um pouco da história de Judá até aquele momento, perceberá que o povo do Senhor abandonou a lei de Deus, abandonou a sua instrução, abandonou aquilo que Deus havia mandado sobre os profetas. O Senhor diz que desde madrugada até a tarde o Senhor enviou profetas que pregaram a palavra de Deus, que denunciaram os pecados daquela nação, que anunciaram a lei contra aquele povo, mas eles continuaram com o coração endurecido. Eles continuaram rebeldes contra a voz do Senhor, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor mandou então os caldeus. É isso que profetizou o profeta Abacuque, dizendo que eles viriam como a disciplina, a vara do Senhor, como o chicote de Deus, para punir aquela nação. A palavra de Deus nos diz, irmãos, então, que aquele povo, arrancado de Judá, Jerusalém destruída, o templo do Senhor assolado, queimado, os muros devastados, as plantações queimadas, eles foram arrancados para centenas de quilômetros depois. E aqui o poeta começa a cantar lembrando das glórias de Sião. Não porque Sião fosse um mero lugar físico, irmãos, não porque fosse apenas um monte alto no meio da Palestina, não era um mero lugar físico que o poeta cantava. Ele cantava pelo que representava Jerusalém. Jerusalém representava o lugar da habitação de Deus. O Monte Sião foi o lugar escolhido pelo próprio Senhor, onde o seu nome habitaria no meio da terra.
Era ali que as nações olhariam e saberiam que eles tinham um Deus verdadeiro, o qual cultuavam e adoravam. Seriam arrancados de Sião. Seriam arrancados da própria presença de Deus. Não havia mais lugar de adoração. Eles precisavam mudar as formas para que pudessem ainda ter alguma relação com Deus. O poeta nos diz, queridos, que eles se assentavam às margens dos rios, pendurando suas harpas nos salgueiros, e é provável que fosse uma região da Babilônia ao lado ou às margens do rio Eufrates. É chamado na literatura também do rio dos salgueiros. Centenas de quilômetros de Judá. E embora, queridos, a boa parte da nação tenha se apartado do Senhor, parece que olhando para esse texto, alguns daquele povo, aquele remanescente fiel, arrancado do meio da terra, começa a olhar para a situação anterior de Judá e a nova situação. E ele então compõe esse salmo. E qual é a proposta, meus irmãos? Se você analisar um pouco do contexto literário do salmo, perceberá que este é um salmo de lamento. E na verdade um salmo de lamento nacional. E os salmos de lamento sempre têm a mesma estrutura. Toda vez que você ouvir um pastor pregando em salmos de lamento, ou todas as vezes que você ler um salmo de lamento, perceba que a estrutura é sempre similar. Os salmos de lamento começam com uma estrutura que aponta para a angústia do salmista, para a assolação no coração do servo de Deus, geralmente com inimigos que se levantam e o clamor do salmista por socorro. Mas há sempre uma tensão entre o lamento e a esperança. Os salmos de lamento, meus irmãos, nunca terminam desesperados. E é isso que eu acho mais glorioso nesses salmos. Os salmos de lamento, embora comecem com essa angústia e essa tensão na aflição do salmista, eles sempre concluem com esperança de que o Senhor de Israel, o Redentor, o Resgatador, se levantaria. De que Ele defenderia a causa do seu povo. De que Ele guerrearia aquilo que estava no coração de Israel e os resgataria do opressor. E esse salmo termina assim. Começa com aflição e termina com esperança no Senhor. Mostrando que, embora devastados e arrancados da sua terra, um dia eles voltariam para a sua pátria. É isso, na verdade, que esse mesmo salmo nos ensina, queridos. Esse mesmo salmo nos faz olhar para o exílio no qual nós vivemos, para as aflições desse mundo. E embora exilados no mundo perverso, no exílio de malignidade desse mundo de pecados, nós temos a esperança de que um dia o nosso Redentor virá sobre nós e nos resgatará. Um dia, irmãos, estaremos em Sião, e esse é o consolo do povo de Deus, e é o nosso tema dessa noite: consolados pela lembrança de Sião. Queridos, mas qual a condição do povo de Deus nesse contexto? Qual é a nossa condição como exilados nesse mundo? Em primeiro lugar, irmãos, nós somos peregrinos, afrontados pelos inimigos do Senhor. É isso que o Salmo nos diz. Somos peregrinos, afrontados pelos inimigos do Senhor. Volte ao texto. Volte aos versos de 1 a 3 outra vez. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Até aqui, inicialmente, queridos. Observe o que nos diz o início do Salmo. Perceba que ele diz que às margens dos rios da Babilônia, eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. E eu quero tentar pintar para os irmãos aqui a cena, fazer com que você possa enxergar o que é que o salmista quer pintar para nós nesses versos. A imagem de alguém que está assentado, querido, alguém que está chorando, é a imagem não de um simples choro, mas é a imagem daqueles que lamentam, de pranteadores. É a imagem inclusive de alguém que perde alguém querido e contrata pessoas que choram, carpideiras, que possam levantar um clamor em favor do morto e da família. É basicamente a mesma figura traçada aqui. Dentro da ideia de clamores naquele contexto, era de lançar pó e cinza sobre a cabeça, era assentar-se no chão, era de rasgar as vestes, era de mostrar uma tremenda humilhação na presença do Senhor por causa da situação e da angústia que eles se encontravam. E a ideia pintada pelo salmista é de um povo que está às margens de um rio, e eles olham para Sião e eles se colocam na presença do Senhor com angústias profundas. Eles lamentam e pranteiam por causa da aflição. Ele diz, por causa das lembranças de Sião. E é como se houvesse na mente desse povo, meus irmãos, duas lembranças. A primeira lembrança é a lembrança de uma Sião gloriosa, de uma Jerusalém dos dias dos grandes reis,
cujo templo, o lugar da habitação de Deus, era um lugar para onde afluíam o povo de Israel e as nações. Era um lugar respeitado dentre todos os povos da terra. E a segunda figura, a segunda imagem, é a imagem de uma Jerusalém devastada, dos muros caídos e queimados, de homens mortos por causa dos caldeus. E essas duas lembranças estão no coração desse povo. E é por isso que a situação é de lamento e angústia. Não de alguém que perde alguém querido somente, mas de alguém que perde a esperança e prazer na vida. E é por isso que ele diz, nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Ele continua dizendo, queridos, que além de assentar-se no chão, ele conta o que eles fazem sobre as harpas. Harpas que eles levam provavelmente da mesma adoração do Senhor para esse novo lugar. Provavelmente eles levaram as harpas com a esperança de um dia tocá-las para o Senhor. Mas a ideia de pendurar as harpas nos salgueiros, de aposentar as suas harpas, mostra que, embora eles tivessem esperança, essa esperança não havia chegado ainda. De que a situação era de aposentar as harpas, deixar de tocar. E o motivo está no verso seguinte, quando eles dizem, porque aqueles que nos levaram cativos pediam canções. Aqui mostra a zombaria dos inimigos do Senhor contra esse próprio povo, irmãos. Era comum, quando vencidos, eram zombados pelos vencedores. Era assim que acontecia nas grandes guerras, naquele mesmo contexto, quando nações se levantavam contra nações. E é bem provável que o povo da Caldeia, que os babilônios lembrassem dos mesmos judeus e das cantigas que eles entoavam ao Senhor. Judá, meus irmãos, o próprio povo de Israel era um povo musical. Eles eram conhecidos assim pelas nações. Era um povo que fazia música em situações mais adversas. Era um povo que fazia canções nos momentos de alegria. Você lembra quando ao atravessar o Mar Vermelho, Miriam chama as mulheres de Israel a cantar e dançar diante do mar que se fechou sobre os seus inimigos. Lembra daquela cantiga entoada pelas mulheres que seguiam Davi, dizendo, Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E é provável então que os caldeus olhassem para os judeus e diziam, onde estão aqueles cânticos? Onde estão os louvores que vocês entoavam ao seu Deus? Onde estão as cantigas? Cantem outra vez os cânticos de Sião. E eles olham e dizem, como nós poderíamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Interessante, meus irmãos, é que olhar para esse contexto é olhar para uma zombaria terrível, ou pedir para que alguém que está de luto possa cantar uma canção alegre, é pedir para alguém que está devastado, que possa ter alguma alegria no seu coração. É aqui que reside a zombaria, não apenas ser arrancados da sua pátria, mas ser ridicularizado diante dos homens. Agora perceba que ele diz, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. O verso 4 diz, como cantar o canto do Senhor em terra estranha? A zombaria aqui, queridos, não se limita apenas ao povo. Não é apenas Judá que está sendo zombado. É o próprio Deus. Quando ele diz os cantos de Sião, e o verso 4, os cânticos do Senhor, não eram meros cânticos cotidianos que o povo cantava no dia a dia, mas eram os cânticos cantados a Yahvé, o Deus de Israel. Eram os cânticos entoados na adoração ao Senhor no templo. Eram os cânticos entoados pelos levitas na adoração ao Senhor. Eram os cânticos que colocavam o Senhor como Deus verdadeiro sobre o seu povo. Dentro do mesmo contexto, se você analisa um pouco da cultura babilônica, todos os povos que os babilônios derrotavam, eles colocavam adoração aos seus deuses, os deuses da Caldeia, dizendo que os nossos deuses foram superiores aos deuses dos povos derrotados. E é como se eles dissessem, cantem os cânticos de Sião ou os cânticos do Senhor. Onde está o Deus de vocês? Onde está o Deus ao qual vocês cantavam, que era superior e maior que os seus inimigos? Era como se eles dissessem, os nossos deuses foram maiores que Yahvé, o Senhor de vocês. Sabe por que essa imagem é mais tenebrosa ainda, meus irmãos? É porque o nome do Senhor está sendo zombado pelos caldeus, por causa do próprio pecado de Judá. Foram os judeus que levaram o nome do Senhor, como disse o profeta Isaías, a ser zombado entre os pagãos, entre os gentios. Foi pelo pecado de Judá que eles foram levados ao exílio. Deus os entregou aos seus inimigos, é por isso que o pecado se torna ainda maior aqui. Mas mesmo diante disso,
mesmo diante do seu pecado, é como se o salmista mostrasse que a situação deles é mais aterradora, porque eles excedem os limites, eles vão além daquilo que eles esperavam, eles humilham ainda mais o Senhor e o seu povo. Essa é a condição dos exilados, essa é a condição do salmista. Meus irmãos, o povo do Senhor sempre foi zombado na história. Desde o dia em que nós fomos exilados do nosso jardim, desde o dia que nossos primeiros pais foram expulsos do Éden, o lugar da habitação de Deus, desde o lugar em que nossos pais foram exilados para uma terra amaldiçoada pelo Senhor por causa do pecado, a raça humana, todos nós, meus irmãos, vivemos em um exílio terrível e aterrador. E é interessante como em todos os tempos, a semente maligna da serpente sempre se levanta contra a semente da mulher, em zombaria, em olhar para o povo de Deus como um povo zombado e totalmente rejeitado por esse mundo. O de Judá aqui, meus irmãos, são apenas um pequeno protótipo daquilo que todo o povo de Deus foi na história. Um povo perseguido, um povo rejeitado e zombado. É assim que acontece também na história da igreja cristã, um povo do Senhor que, apesar de amar a Cristo acima de todas as coisas, morreu por causa do nome de Cristo. Eu lembro de uma história que a história da igreja nos conta. Em 177, na Gália, enquanto os romanos amarravam em postes nossos irmãos ou entregavam às feras, eles olhavam para os crentes dizendo: onde está o Cristo vitorioso de vocês? Onde está o Cristo que não pode mais livrá-los da morte? É assim que acontece com o povo do Senhor em nossos dias também, queridos. Nós somos um povo que, rejeitados por esse mundo, exilados desse mundo perverso, vivemos não como pessoas que são aceitadas ou aceitas por esse mundo, mas pessoas que são desprezadas e abandonadas pelo mundo perverso, que odeia a Cristo e odeia a cada um de nós do mesmo modo também. Algumas semanas atrás nós viajávamos em família e estava indo em um compromisso a pregar a palavra do Senhor. E a nossa família, queridos, foi submetida a uma situação de risco, de perigo terrível. E parece que naquela mesma semana o Senhor nos colocou e permitiu passar por provações que comprometiam a nossa vida, a nossa família. E depois outras e outras notícias chegaram até nós, que parece que foram todas programadas pelo Senhor, para que em um momento só o nosso coração fosse assolado. E eu perguntava para minha esposa uma noite: por que o mundo ao redor de nós é tão mau? E foi aí que esse salmo brilhou em meu coração, meus irmãos, mostrando que parece que o Senhor nos permite que o seu povo, assolado por esse mundo, por angústias, perseguições e notícias aterradoras, possam olhar e entender um motivo: que nós não somos daqui. E o Senhor tem o prazer de lembrar o seu povo disso, para que nós, como seus servos e ovelhas da sua mão, não venhamos pensar que esse mundo e que essa terra é a nossa pátria, mas que nós possamos nos desmamar desse mundo, lembrando que a nossa terra é outra, e o tempo inteiro o Senhor nos lembra que nós somos exilados. Olhe para o mundo ao nosso redor, querido. Olhe para o mal à nossa volta. Olhe para a situação política do nosso país e do nosso mundo. Quantas notícias terríveis vieram sobre nós nas últimas semanas e meses. Olhe para a situação da igreja no mundo inteiro. Olhe para governos que se levantam perseguindo, assolando, matando irmãos nossos por causa do nome do Senhor. Olhe, queridos, para a condição de saúde do nosso país. Olhe para a condição de corrupção em nosso país. Olhe para a condição de total devastação do nosso país em relação às questões morais. Olhe para a nossa pátria, olhe para a nossa terra e veja o mal operando nas esquinas, a imoralidade à nossa volta. Olhe para um mundo que rejeita a Deus e odeia a sua igreja. Olhe para uma igreja que é perseguida não apenas nos lugares mais distantes da terra, mas perseguida em nossos contextos. Se amarmos a Cristo, se não negligenciarmos a nossa fé e quisermos ser pessoas que amam a Deus nesse mundo, de alguma forma seremos perseguidos como igreja do Senhor. Olhe, queridos, para toda a situação ao redor de nós. Olhe para o mal que impera sobre a sociedade que nos rodeia e veja como é difícil viver nesse mundo. E o Senhor nos mostra que isso é a prova de que nós não somos daqui. É impossível, querido, o cristão olhar à nossa volta. É impossível o cristão dar uma mera e pequena olhada a esse mundo perverso e não sentir-se totalmente deslocado do mundo que está à nossa volta.
E por mais que você viva uma vida confortável aqui, e por mais que você não esteja olhando para o mal à sua volta, olhe para si próprio. Olhe para o exílio no qual sua alma se encontra desde o seu nascimento. Que embora alcançada pelo Senhor, ainda não tem a pátria verdadeira, o lar genuíno. Que ainda tem uma alma que opera contra a natureza que foi implantada por Deus em seu coração. Uma nova natureza lutando contra uma antiga no exílio terrível. Exilados de nós mesmos, irmãos. Nós não estamos no lugar que o Senhor chamou para que nós estivéssemos. Mas mesmo que você não olhe para você, olhe para a igreja de Cristo. Olhe para Jerusalém verdadeira, espalhada pela terra. Olhe para a situação dos nossos irmãos. Alguns nessa semana, mais de 100 irmãos na Síria, mortos, decapitados por causa do nome de Cristo. Porque não tiveram a sua vida como mais preciosa aos olhos do Senhor. Essa é a condição da sua igreja, dos seus irmãos, aqueles que têm a mesma aliança com o Senhor. Um povo totalmente desolado nesse mundo. Quando os ímpios olham para nós, meus irmãos, e veem a fragilidade da igreja do Senhor, parece que eles olham como se nós não tivéssemos um dono, o Senhor. Como se nós fôssemos totalmente isolados de um Salvador que vem sobre nós, mas totalmente entregues ao mundo. É por isso que o próprio Senhor Jesus nos diz que nós somos entregues o dia todo como ovelhas diante dos lobos. Mas deixe-me dizer algo para você. A situação da igreja, a situação do povo de Deus na história, a situação desse mesmo salmista e dos judeus na Babilônia, não apontavam para ele só. Houve um exilado, meus irmãos, que deixou a sua glória, a sua pátria eterna. E ele veio como um exilado a um mundo perverso. E ele se fez um exilado em nosso lugar. Ele foi aquele que foi ridicularizado pelos homens. Ele foi aquele que foi totalmente ultrajado pelos outros. Ele foi aquele que diante de toda afronta, daqueles que diziam na cruz, se és filho de Deus, desce da cruz. Aqueles que diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Aquele que foi cuspido e humilhado. Ele é aquele que é zombado acima de todos. A dor do salmista apenas aponta para a dor dele. Aquele que veio como exilado em nosso mundo. Para mostrar ainda mais que essa não é a nossa pátria. Cristo é aquele que faz com que nós nos assemelhemos a Ele. E essa é a glória de servir o Senhor Jesus. Nos tornar como Ele. Exilados que esperamos outra pátria. Mas em segundo lugar, queridos, há algo mais que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, nós vimos que nós somos exilados, que nós somos peregrinos, afrontados pelos inimigos do Senhor. Mas em segundo lugar, nós temos a promessa de libertação e a ação de Deus contra os nossos e os seus inimigos. Nós temos a promessa de libertação e a ação de Deus contra os seus e os nossos inimigos. Veja o texto. Agora dê um salto comigo para os versos finais. Verso de 7 a 9, depois eu explico para os irmãos porque deixamos os versos centrais. Verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Perceba bem o texto que nós tínhamos aqui diante de nós, queridos. Observe que o salmista faz um clamor em uma oração imprecatória. Ele ora ao Senhor dizendo, Senhor, lembra-te dos filhos de Edom. O que é que esse texto nos mostra, queridos? E quem são os filhos de Edom? Os edomitas, queridos, são os filhos e descendentes de Esaú. Edom, na verdade, é o mesmo que Esaú. Aquele irmão de Jacó, que vendeu seu direito de primogenitura. E é interessante que olharmos o texto, ele faz um pedido que o Senhor se lembre deles, dos dias de Jerusalém, pois eles diziam, arrasaia, arrasaia. O profeta Obadias nos explica o que aconteceu aqui, queridos. Se você analisa um pouco da história, no momento em que os caldeus invadiram Jerusalém, em que eles estavam devastando a cidade do Senhor e o templo de Deus, os edomitas se aliaram aos caldeus, buscando talvez socorro e refúgio nos próprios babilônios. A história bíblica nos mostra que os edomitas, sem motivo algum contra os seus próprios irmãos, sem motivo algum contra os próprios filhos de Jacó, irmãos de carne, diz a palavra do Senhor que eles iam pelas encruzilhadas e emboscadas, e aqueles que escapavam das mãos
dos caldeus eram mortos pelas mãos dos edomitas. E é por isso que Obadias nos diz: não devias ter olhado com prazer para a calamidade de teu irmão, nem te postado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. E é por isso que o pecado de Edom se torna maior e mais evidente. É por isso que o salmista, ao pedir ao Senhor que derrame a sua ira contra os inimigos, ele não coloca a ira apenas contra os caldeus, ele coloca a ira contra os próprios edomitas. E ele diz: Senhor, lembra-te, Senhor, dos de Edom. Interessante, queridos, que a expressão lembra-te, Senhor é uma expressão que é repetida em todo o Salmo. O verso lembrar, ou o verbo lembrar, vai ser usado nesse verso, nos versos anteriores. E toda a ideia de lembrar e esquecer é um contexto claro nesse Salmo. E aqui ele está fazendo com que o Senhor se lembre daquilo que os inimigos fizeram, que o Senhor não esquecesse, para que no momento certo, quando o Senhor se levantasse como o seu Redentor, ele se levantasse para julgar os inimigos. É uma oração imprecatória clara aqui. E ele continua no verso 8: filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E talvez aqui, queridos, nós tenhamos aquilo que é mais doloroso nesse salmo. Perceba que ele olha para a Babilônia e diz: tu hás de ser destruída. E ele diz: feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Deixe-me explicar um pouco aqui, queridos, um pouco daquilo que significam orações imprecatórias, para que você possa entender melhor o que tem aqui. Quando o salmista pede ao Senhor que faça o mesmo mal contra os caldeus que foi trazido sobre eles, eles não estão aqui buscando uma mera vingança pessoal, por causa daquilo que eles querem que o Senhor faça sobre as suas almas, mas na verdade há algo claro aqui nesse texto. Primeiro, eles estão colocando nas mãos do Senhor a vingança, meus irmãos. Eles não buscam pelos seus méritos e motivos pessoais fazer com que as suas próprias mãos operem a vingança e justiça, mas o que consiste aqui a oração imprecatória é entregar ao Senhor, para que o Deus da vingança faça conforme a sua vontade. Afinal, os inimigos do povo de Deus não são inimigos humanos, eles são inimigos do próprio Senhor. Eles dão lugar à ira para que o Senhor haja conforme a sua vontade. E é por isso que ele diz mais: feliz aquele que te der o pago. Se você faz um pouco de análise do livro do profeta Jeremias, perceberá que o profeta, ao lembrar daquilo que viria sobre a Babilônia, por lembrança do próprio Deus, ele diz: pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia por todo o mal que fizeram em Sião, diante dos seus olhos, diz o Senhor. O verbo pagarei, que o profeta Jeremias mostra, é o mesmo verbo que diz: feliz aquele que te der o pago. Em que consiste a oração imprecatória, meus irmãos? O salmista não está aqui buscando as suas próprias palavras para buscar justiça. A oração imprecatória consiste em algo glorioso, que é pedir e usar as próprias palavras de Deus, anunciada pelo seu servo o profeta Jeremias, e se utilizando da própria palavra de Deus, a promessa que não foi o homem que fez, mas a promessa feita pelo próprio Deus sobre ele. Eles esperam que o próprio Deus cumpra a sua palavra, de modo que a oração imprecatória é orar ao Senhor simplesmente para que Deus cumpra aquilo que prometeu sobre os seus e os inimigos do povo do Senhor. Essa é a verdadeira face dessa oração. Agora note quando ele diz: feliz aquele que esmagar os teus filhos contra a pedra. Eu sei que talvez você tenha se abismado ao ouvir isso, e talvez você já leu esse salmo várias vezes e ficou angustiado por isso. Talvez você, irmã, tenha ficado como um servo de Deus pode orar desse modo ao Senhor. Mas, meus irmãos, é a mesma coisa que consiste a ideia de dar o pago. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles foram impiedosos. Eles partiram o ventre de mulheres grávidas ao meio. Eles esmagaram filhos das mulheres de Judá, das mulheres de Jerusalém, com pedras. Eles levaram mulheres a comerem seus próprios filhos, por causa da fome. Quando nós olhamos para isso daqui, o que eles estão fazendo, o que ele está fazendo, é pedindo ao Senhor que com o mesmo mal que veio sobre o povo de Deus, sem mérito, porque foi além das forças que foram impostas ao Senhor contra Judá, que o Senhor agisse do mesmo modo, não pelas suas mãos,
mas que o Senhor levantasse outros ímpios para fazer isso, e que a mão do Senhor fosse sobre eles, vingando o sangue dos servos de Deus. Meus irmãos, é nisso que consiste o clamor do Salmo. Consiste em saber que apesar da aflição, apesar da angústia, o próprio Deus havia prometido vingança contra os inimigos. E a esperança do salmista é: no tempo oportuno, Deus se levantará a favor do seu povo, Ele os resgatará, Ele pisará os inimigos do seu povo, um por um, debaixo dos seus pés. É a promessa do Senhor em sua palavra. Era nisso que os de Judá se agarravam, irmãos, em saber que embora estivessem ali, o próprio profeta Isaías disse que seriam 70 anos, no tempo oportuno, na hora certa, eles iriam voltar para a sua pátria, e os inimigos do Senhor, um por um, seriam destronados. Ah, meus irmãos, quando eu olho para esse texto e olho para aquilo que é visto aqui, eu lembro de outro poema, um poema ucraniano escrito por um poeta chamado Taras Shevchenko. Um poeta que é arrancado da sua terra natal pelo Império Russo, levado para o exílio, para longe da sua pátria. Poema exposto, inclusive, num lugar muito belo, em Curitiba, em nosso país, pelos imigrantes ucranianos que fugiram naquela mesma época. E eu li algumas semanas atrás esse mesmo poema nas paredes do memorial ucraniano, que dizem assim, em relação a esse anseio de um povo em busca de vingança dos inimigos. Ele ora no mesmo poema chamado Testamento: quando eu morrer, sepultem-me numa colina, em meio à estepe plana da amada Ucrânia, para que eu possa ver os vastos campos semeados, o Dnipro, os montes retorcidos, e ouvir como ruidoso ele ruge. Sepultem-me e levantem-se, arrebentem as algemas, e com o mau sangue inimigo reguem a liberdade. E não deixem de recordar-me na grande família, na família livre, nova, e com uma boa e suave palavra. Esse mesmo sentimento do salmista, querido. A busca de que o Senhor se levante. É isso, na verdade, que está composto aqui quando o Senhor faz isso. E é essa mesma promessa que é dada na palavra do Senhor ao povo de Deus em toda a história. É isso, inclusive, que você e eu temos de consolo para esse mundo. A igreja do Senhor que padece pelo mal desse mundo. A igreja que é perseguida mundo afora, você e eu que somos assolados pelos inimigos do Senhor à nossa volta. Qual é o consolo do povo de Deus, irmãos? É que embora aflitos aqui, nós temos um Senhor que em breve se levantará como nosso Redentor. E Ele vem para nos arrancar desse mundo tenebroso. Naquele dia final Ele pisará as cabeças de todos os nossos e os seus inimigos. E nós estaremos com Ele em graça e paz no lar prometido. Essa é a promessa. Queridos, muitas vezes nós, no momento da aflição e abandono do mundo, talvez nós pensemos que nós estamos como um bando de abandonados, que não temos um Senhor que lembra das nossas aflições. E por mais que você mesmo esqueça aquilo que vem sobre a sua própria alma por amor ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele não se esquece. É por isso que o salmista diz: lembra-te, Senhor. Na Segunda Guerra Mundial, queridos, um grupo de soldados aliados, levados pelos nazistas a um campo de concentração, impediram de enterrar os seus próprios amigos que tinham que conviver com corpos aos seus lados em valas. Vários mortos por inanição, por condições insalubres, zombados pelos nazistas que diziam: onde está o Deus cristão de vocês? Alguns soldados mais jovens, querendo revidar, eram acalmados por um general mais velho que dizia: queridos, não revidem. A justiça desse mundo pode falhar, mas a de Deus um dia virá. Eu acho muito belo porque esse mesmo general, anos depois, liberto do campo de concentração, diante de um tribunal internacional que julgou os nazistas, entrevistado por um jornalista, perguntou: o que você sente ao ver os inimigos condenados? E ele dizia: eu jamais esperei que eu viria justiça nesse mundo. Eu esqueci, e eu busquei esquecer as afrontas que eu sofri ali. Mas o Senhor não se esqueceu. Meus irmãos, é isso que faz com que nós, o povo de Deus, tenhamos paz nesse mundo. É isso que faz com que nós, servos do Senhor, embora sejamos como ovelhas no meio dos lobos, possamos ter paz no mundo perverso. É que o nosso Redentor virá gloriosamente.
é que o mesmo exilado, aquele que foi zombado pelos homens, aquele que foi ridicularizado na cruz, aquele que foi escarnecido, ele venceu os seus inimigos ao terceiro dia. Ele derrotou um por um, e a palavra de Deus nos diz que esse mesmo exilado se fez exilado para resgatar aqueles que nesse mesmo exílio padecem sobre os seus inimigos. Como Ciro, libertador de Israel, esse é o nosso Redentor, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor que naquele dia, em que Ele vier com poder e glória, não como um Salvador, mas Ele virá como aquele que vem julgar o mundo das suas obras. Os grandes, os pequenos, os poderosos, os escravos, todo homem da terra, até mesmo aqueles que o traspassaram, diz a palavra do Senhor que eles irão se lamentar e vão pedir aos montes: lancem sobre nós e apartai-nos da ira do Cordeiro. Naquele dia, essa grande Babilônia que persegue a igreja de Cristo, desde os tempos mais antigos da igreja, queridos, esses mesmos que zombam do povo do Senhor, essa Babilônia, diz a Escritura, ela queimará e a sua fumaça subirá pelo século dos séculos. Caiu a grande Babilônia, é o que dirá a palavra do Senhor. Naquele dia em que virá o reto juiz, os homens verão que a igreja que padece nesse mundo, ela tem um Senhor e um dono verdadeiro, aquele que zela. E desde o sangue do primeiro a cair sobre a terra, o justo Abel, até o sangue do último Marte a cair nesse mundo, eles irão ser julgados pelo Cordeiro, aqueles que clamam diante do trono. E eles dizem: Senhor, quando vingarás o nosso sangue sobre a terra? Naquele dia o reto juiz virá. Naquele dia, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Ele não poupará aqueles que se levantam contra o seu povo e que por amor a Cristo se mantêm fiéis mesmo em face à morte. Mesmo você que não tem sido perseguido a esse extremo, mesmo você que olha como exilado para o mal ao seu redor, você que geme, talvez por causa de um patrão que é ímpio, de colegas que zombam da sua fé, de pessoas em seus lugares de estudos, que ridicularizam a sua fé genuína e firmada em uma única verdade que é Cristo. Você que tem sido zombado por causa de colocar a fé na palavra de Deus como fé verdadeira. Um dia o seu Redentor é aquele que vem julgar a sua causa, se levantará, querido. É isso que o povo de Deus precisa entender. É por isso que nós não podemos baixar as guardas nesse mundo e agir como se nós fôssemos menosprezados e pensar que isso deve moldar o modo de agir nesse mundo, mas é a fidelidade ao Senhor apesar de todas as angústias, sabendo que no dia final virá o nosso reto juiz, uma vez por todas, meus irmãos. Isso nos deve levar a descansar no Senhor, a descansar nesse Redentor, a não buscar as nossas próprias armas, e entender que nós não lutamos contra carne e sangue, e entender que nós não precisamos agir para que as nossas vidas sejam vingadas diante do Senhor, mas entregar a Ele, e orar imprecatoriamente, não pedindo que as nossas forças sejam colocadas em evidência, mas dar lugar à ira, que não pertence a nós, mas é a ira de Deus. Ele mesmo virá, queridos. Ele mesmo julgará. É isso que o servo do Senhor faz. Ele é aquele que confia ao Senhor a sua vontade. E embora pareça que esse mundo demore a ver a mão do Senhor, o tempo certo virá. Meus irmãos, nós estamos vendo de um modo glorioso como nós somos consolados como exilados nesse mundo. Nós vimos, queridos, como a graça do Senhor é misericordiosa em levantar a vingança contra os seus e os nossos inimigos, mas em terceiro lugar, queridos, nós podemos perseverar pelas lembranças da nossa pátria eterna. É o que nos diz a palavra do Senhor. Nós podemos perseverar pelas lembranças da nossa pátria eterna. Veja o verso 4 ao 6 do texto. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Queridos, por que eu deixei esses versos para o final? Embora esses versos estejam no meio do Salmo, esse Salmo ele estabelece algo que é muito belo na poesia hebraica, todos os seus paralelismos, todas as suas estruturas belas, de modo como a poesia hebraica se define. Nós temos aqui um Salmo que tem uma estrutura concêntrica. O que é que isso quer dizer? É que o começo do Salmo é respondido com o final do Salmo, mas o centro do Salmo, o meio do Salmo,
é aquilo que tem a mensagem principal daquilo que o salmista queria trazer ao povo de Israel, aos primeiros leitores desse poema. E essa estrutura concêntrica está clara aqui nos versos 4 até o verso 6. Quando ele diz: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Quando o salmista faz essa pergunta, quando ele olha para a situação, ele está analisando e vendo que cantar aqueles cantos de Sião, aquelas mesmas músicas que eles entoavam no canto do Senhor, no templo de Deus, no monte Sião, naquela terra, era na verdade uma blasfêmia contra o próprio Deus. Era levar os cânticos sagrados do Senhor para uma terra imunda, para uma terra estranha, onde o Senhor não era adorado e cultuado ali como Deus verdadeiro. E é por isso que ele pergunta: como eu poderia fazer isso? O salmista coloca em seu coração uma resolução pessoal, de não cantar aqueles mesmos cânticos e aguardar o dia em que aquela mesma pátria seria outra vez dada a eles. E eles poderiam cantar, e é por isso que ele diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se esqueça a minha mão direita. É aqui que começa, na verdade, a glória desse salmo. Quando ele diz: se eu de ti me esquecer, se eu não lembrar. Observe agora outra vez a expressão esquecer e lembrar repetida aqui. Por que o salmo coloca isso, meus irmãos? Esse salmo consiste em mostrar, meus irmãos, um salmista que está ensinando um povo exilado em uma terra estranha, que eles precisavam ter a mesma lembrança de Sião e colocar a esperança não na nova terra onde eles estavam, mas lembrar da terra antiga. Lembrar e esquecer faz todo sentido. Tanto é que na sua Bíblia talvez esteja a expressão: se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita. Mas o verbo hebraico, traduzido em algumas outras traduções em língua portuguesa, diz: que se esqueça a minha mão direita, se eu esquecer de Jerusalém. Em uma terra, meus irmãos, em uma cultura em que a mão direita, a destreza, é a mão da força, do trabalho. Perder a destreza é perder, na verdade, o sentido de viver. É não ter mais utilidade e serventia. E o que o salmista está preferindo? Que a sua mão direita seja esquecida, a esquecer de Sião, do lugar da própria habitação de Deus. Mais uma vez, não é lembrar e esquecer apenas de uma terra na Palestina, mas é lembrar de um lugar estabelecido pelo Senhor. Esquecer de Jerusalém, meus irmãos, seria esquecer do próprio lugar da habitação de Deus. E esquecer da própria promessa do Emanuel, que um dia habitaria no meio do seu povo. Esquecer de Sião não é esquecer de uma cidade assolada sobre um monte seco na Palestina. Esquecer de Sião é esquecer a promessa feita aos pais pelos profetas, de que um dia o Senhor viria. É esquecer a própria aliança com o Yahvé. E é por isso que ele continua dizendo no verso 6, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Percebe outra vez o verbo lembrar repetido? Ter a língua apegada ao paladar, ou em algumas traduções apegada ao céu da boca, irmãos, aponta para uma situação de sede, de seca tão terrível, que a língua perde a utilidade, que ela não tem mais valor em cantar. E eu acho muito belo como alguns comentaristas trazem esse verso. Ele diz: eu não posso mais dedilhar a minha harpa com a mão direita, e a minha língua não pode mais cantar os cânticos do Senhor, que ela se resseque em minha boca, para que ela não cante mais. Afinal, meus irmãos, por que cantar o canto do Senhor, se não há mais motivo para isso, não há mais lugar para isso? E ele continua terminando o verso 6, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Preferir Jerusalém, meus irmãos, é colocar Jerusalém acima das maiores alegrias que ele possa ter. Perceba bem, Babilônia era uma cidade encantadora aos olhos humanos. Ela foi construída para atrair as nações, ela foi atraída para que a glória de Nabucodonosor e os demais reis da Babilônia fizessem com que as nações se encantassem por aquela terra e aquela cidade. Até mesmo os outros exilados de outras pátrias, colocados em Babilônia, muitos deles foram aculturados àquela terra. Afinal, uma cidade cosmopolita, cheia de prazeres, era muito mais atrativa do que outras terras devastadas. Mas por que o salmista coloca essa outra resolução no coração, meus irmãos? De colocar Jerusalém acima das suas maiores alegrias.
Era para que nada em Babilônia atraísse mais o seu coração do que o lugar da habitação de Deus. O que ele queria dizer aqui à sua própria alma é que apesar de Jerusalém ser devastada, apesar de Babilônia ser muito mais atraente aos olhos, era o lugar da habitação de Deus. Isso não poderia ser menosprezado e esquecido em seu coração. A proposta do salmista é ensinar outros milhares de exilados judeus a não esquecer e a lembrar a pátria, a lembrar a terra, para que quando aquele exílio terminasse, eles não desejassem ficar em Babilônia, mas que a sua alegria fosse na verdade voltar a Sião, o lugar do Senhor. Meus irmãos, essa é a diferença do povo de Deus para aqueles que estão longe da aliança. O povo do Senhor é aquele povo que entende que não há mais nada nesse mundo que traga prazer à sua alma, do que a presença do Senhor, do que o lugar da adoração, do que a Sião verdadeira. O povo de Deus é aquele que abandona todos os prazeres da Babilônia terrena, aguardando uma terra que eles nem conseguem ver com os olhos, mas que eles anelam pela fé no Senhor. É isso que define o povo de Deus. Olhe para a história bíblica. Olhe para Daniel nessa mesma cidade. Lembra do capítulo 1 do profeta, que resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, mas manteve-se fiel ao Senhor. É alguém que não troca a fidelidade e a lembrança de Sião pelos prazeres que Babilônia oferece. É isso que se define, meus irmãos, a respeito de Abraão, pelo autor aos Hebreus. Pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia ir e receber como herança. E partiu para ir, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, que não preferiu as cidades e lugares desse mundo, mas que olhou para outra pátria. É a mesma que é dito a respeito de Moisés, que pela fé, quando o homem já feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O povo de Deus é aquele que não busca os prazeres desse mundo, nem os lugares que esse mundo oferece, meus irmãos, mas é um povo que almeja outra pátria, mesmo que seja rejeitado pelo mundo à sua volta. É assim que nós precisamos viver também, queridos, como um povo que entende que esse não é o nosso lugar. Esse salmo deve fazer com que seu coração entenda que essa não é a nossa pátria. E que assim como esse servo de Deus, precisamos olhar para a pátria que nós temos com esperança e com alegria. E somente olhando para essa pátria, nós podemos, irmãos, olhar e desprezar esse mundo e todas as mazelas que ele tem aguardando o nosso lugar. Há um escritor, um comentarista bíblico alemão, que fala de um modo muito belo sobre isso, contrastando a Sião terrena com a nossa celestial. E ele diz: o que então deveríamos fazer em relação à nossa, por assim dizer, ausência de Jerusalém? Deles era uma Jerusalém terrena, antiga, roubada, despojada, incendiada e saqueada. A nossa é uma Jerusalém celestial, renovado, em que nenhuma flecha pode entrar, nenhum ruído de tambor é ouvido, nenhum som de trombeta ou chamado para a batalha. Então quem não se lamentaria por estar ausente desse lugar? Meus irmãos, para que nós possamos desprezar esse mundo e ter consolo nesse mundo, nós precisamos olhar para o lugar que o Senhor prometeu para a sua igreja. Não um lugar que até hoje vive em conflito na Palestina. Não uma Jerusalém terrena como alguns cristãos e igrejas esperam. Não uma restauração verdadeira e real ali no meio do Oriente Médio. Não, meus irmãos. Uma promessa de uma Jerusalém cujos fundamentos são feitos de pedras preciosas, cujos muros são de ouro, cuja glória é indizível, glória que o apóstolo João não consegue nem trazer com palavras aos nossos ouvidos.
mas não apenas pela beleza e glória dessa cidade, meus irmãos, não apenas por aquilo que ela nos oferece, pelo que João a descreve, mas pela glória de Deus ali, em saber que naquele lugar, todo o mal desse mundo será totalmente arrancado uma vez por todas. Sabe por que o crente precisa ansiar essa pátria, querido? Porque, como disse o profeta Isaías, naquele lugar não haverá mais lembrança das coisas passadas, não haverá mais choro nem lágrima, porque Ele as enxugará uma vez por todas. Sabe por que você e eu precisamos ansiar essa pátria? Porque todo mal e mazela que está à sua volta, tudo aquilo que nos faz gemer e chorar como crentes, tudo aquilo que nos leva a pecar contra o Senhor, todo mal que se levanta contra Deus uma vez por todas, será arrancado desse lugar. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça, é o lugar do povo de Deus. Essa é a pátria a qual nos foi dada pela graça do Senhor. Isso deve fazer com que você anele e anseie por esse lugar. Mas não somente porque não tem mal nela, querido. Há um segundo motivo. Porque você não terá em você mesmo os mesmos males que você tem em sua própria alma. Naquele dia, o seu exílio terminará. O exílio que começou no Éden, o exílio de você próprio, um dia será destruído. Você se encontrará consigo mesmo, em um corpo glorioso, sem pecado, sem mácula. Você não irá mais uma vez pecar contra o seu Senhor, desejando os males dessa Babilônia terrena. Você irá ser curado de todas as suas infidelidades diante do Senhor. Querido, é isso que o crente precisa ansiar todos os dias, é libertar-se desse exílio e estar na verdadeira pátria, no verdadeiro lugar que é seu, onde será santo uma vez por todas. Talvez seja isso um dos motivos mais gloriosos que o crente precisa ansiar na presença do Senhor, e é aquilo que eu mais espero com a minha alma, querido, em que eu serei curado dos meus próprios pecados, no lugar que pertence ao Senhor. Mas, querido, não é somente porque esse lugar é ausente de mal, não é ausente apenas do meu próprio mal. Não, querido, não é porque nós estaremos lá que será glorioso. Sabe por que nós devemos ansiar a Jerusalém Celeste? É porque o Senhor estará lá. Essa é a maior glória dessa cidade. É isso que nos diz a palavra do Senhor, queridos. Ele nos diz, de um modo glorioso, que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É porque não haverá um microsegundo em todos os bilhões de eras da eternidade, queridos, que a glória do Senhor não resplandeça sobre o povo de Deus. Ele estará conosco, o Emanuel estará uma vez por todas com o seu povo naquele lugar. Essa é a maior glória, o nosso exílio terminará. E eu digo algo, meus irmãos, que é precioso ao meu coração. A nossa segunda condição, meus irmãos, será muito melhor do que a primeira. Na primeira nós tínhamos um Senhor que vinha na viração do dia num jardim. Na segunda nós temos uma cidade estabelecida pelo próprio Deus. E Ele não nos visitará, mas Ele estará no meio do seu povo eternamente. Todo tempo o Senhor estará no meio do seu povo. Esse exílio está chegando ao fim, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus nos garante. Olhe para esse texto. Olhe para aquilo que Ele nos ensina. Deixe-me trazer algo ao seu coração para nós irmos para o final, meu querido. Talvez você, como crente, almeje essa Babilônia terrena. Ela é muito mais atraente, afinal nós não conseguimos contemplar com os olhos físicos a Jerusalém que está derramada sobre nós na eternidade. Talvez você tenha se encantado por ela. Talvez você já tenha se tornado um crente em Jesus pela obra do Espírito Santo, mas o dia a dia, os prazeres de Babilônia, aquilo que ela oferece para a sua alma, o conforto que ela traz,
talvez em deixar a perseguição e aquietar-se na sua vida, para que você não seja notado pelos homens como um cristão. Talvez você tenha buscado uma vida tranquila nesse mundo, apegando-se a pequenos prazeres que Ele oferece. Talvez essas coisas aqui tenham trazido encantos ao seu coração, e você como crente não tenha almejado e ansiado essa pátria. Talvez você tenha se esquecido da pátria a qual você pertence. Talvez você é um daqueles que, assim como eu, olha para belas paisagens do mundo. Talvez em conhecer os Alpes suíços ou algum lugar encantador. Talvez ver belas paisagens do mundo que você almeja um dia visitar. Ah, querido, nenhum prazer, nenhuma bela paisagem desse mundo é comparável àquilo que o Senhor traz para o seu povo por meio da sua glória, que um dia a ser revelada sobre nós. Você como crente precisa entender aquilo que diz o apóstolo Paulo: eu considero tudo como perda, como refúgio para ganhar a Cristo, porque Cristo é precioso, Ele é precioso, querido. Você como crente, que tem amado esse mundo, você precisa olhar para o mal que está à sua volta, para que você perceba que você não foi feito para esse lugar. Como disse um servo do Senhor, e tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, e você um dia perceberá isso. Talvez você não é crente ainda no Senhor, e você está aqui nessa noite, como alguém que talvez é simpatizante da fé, ou talvez alguém que diga que já é crente, mas não tem um encontro pessoal verdadeiro com Ele. Talvez você vive imerso nessa Babilônia terrível, em seus pecados, em seus prazeres, no mal que ela oferece para a sua alma. Entenda que um dia isso chegará ao fim, querido. Isso chegará ao fim quando vier o Senhor, e talvez você seja encontrado não entre aquele que Ele vem para resgatar, mas entre aqueles que são seus inimigos. Ou você abandona a cidade da destruição, ou você abandona esse lugar que um dia será consumido pela ira do Senhor, ou você perecerá com ela pelos séculos dos séculos em condenação. Querido, quando eu olho para a igreja brasileira, depois de algumas vezes ter visitado Angola e outros lugares que nós passamos também, de ver o ânimo da igreja pela palavra de Deus, e eu olho para as nossas igrejas com tantos crentes, vivendo um cristianismo nominal, se dizem crentes, têm nome de que vivem, mas estão mortos. Igrejas que estão vivendo como se fossem daqui, pessoas que se reúnem no domingo à noite pensando que isso lhes basta, mas no dia seguinte, em toda a semana, eles passam uma vida longe da presença de Deus, sem comunhão com o Senhor, sem comunhão com o povo do Senhor, totalmente imersos no pecado da Babilônia desse mundo. Meu coração fica angustiado, meus irmãos. Talvez você seja um destes que está aqui nessa noite, conformado com a sua situação. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a língua ao meu paladar, se não lembrar de ti. Se não preferir eu a ti a minha maior alegria. O que define um crente não é apenas o reunir-se. É o amor que ele tem à cidade que ele aguarda. A pátria que lhe pertence. Talvez você está desinteressado pela palavra, desinteressado pelo Senhor, desinteressado pela verdade do Evangelho, desinteressado pela pátria que você tem. Talvez você olhe para essa imagem que é traçada de novo céu e nova terra, mas isso não apetece mais o seu coração, querido. Você perdeu a alegria e o prazer nessa cidade. Que você se arrependa nessa noite. Que você se dobre de joelhos aos pés do Senhor. Que você comece a abandonar e se desmamar desse mundo, cada vez mais despojando-se dele, despojando-se das suas alegrias, e que a sua alegria seja transplantada desse mundo para o Senhor e a verdadeira Jerusalém. Que assim seja o seu coração, querido, acorde para isso, porque é iminente o dia em que o Senhor virá como juiz desse mundo, e o seu coração precisa estar nele, o meu coração precisa estar nele. Ah, querido, como é terrível o nosso coração, como ele busca outras alegrias. Eu vou terminar dizendo algo para você. Sabe por que nós temos a promessa de uma pátria? Sabe por que nós temos segurança, meus irmãos, dela? Sabe por que nós temos um dia a certeza de que estaremos com o Senhor?
Porque o próprio autor aos Hebreus nos diz que o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está centrado à destra do trono de Deus. Todos aqueles que na história abriram mão da alegria desse mundo, apontavam para aquele que abriu mão de todas as alegrias propostas, para que nós pudéssemos ter essa segurança. Cabe imitarmos o nosso Senhor, queridos. E aqueles que imitam, aqueles que abriram mão de tudo, têm uma certeza. Ele disse: eu vou para junto do Pai. E quando eu for, eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Se você está aflito por esse mundo, se você sabe que a sua pátria não é essa, se você anseia a pátria celestial, querido, um dia o Senhor virá para levar você ao verdadeiro lugar. Eu comecei falando aos corações dos irmãos do anseio de Gonçalves Dias a voltar para o Brasil, a terra onde canta o sabiá, a terra de verdadeiras flores e amores. Eu comecei falando aos irmãos sobre o anseio do retirante em voltar para o seu sertão, e do poeta ucraniano que desejava um dia ser enterrado na sua terra. Parece que Deus plantou isso no coração até mesmo dos ímpios, meus irmãos, para que todos os homens saibam que não foram feitos para essa terra. E é por isso que eu quero terminar com uma poesia da harpa cristã, título Exilado, que diz: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado fui, mas seu sangue põe-me limpo, para a pátria vou. Qual filho ao seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero já subir. É fiel, sua vinda é certa, quando? Eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos faz entender que esse não é o nosso lugar, e que apesar de termos tantas vezes encantos por essa terra, Senhor, arranque cada um deles os nossos corações, arranca de nós, ó Deus, todo prazer nesse mundo, até mesmo coisas lícitas que nos fazem, Senhor, perder os olhos no Senhor. Ó Senhor, nos faz olhar para Ti, nos desmamando de tudo aquilo que nos aparta de Ti, da cidade celeste. Ajuda o Teu povo, Senhor, porque nós somos pecadores demais para isso. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar.